viajando aí. Sim, é bom nem que seja para refrescar, assim, porque às vezes Uhum, assim, é uma coisa que você vê numa aula e cai exatamente uma questão sobre isso que pode fazer a diferença em você passar ou não passar, sabe? Assim, qualquer sim. hora de estudo que você dedica a mais para passar no vestibular, você vai aumentando a sua chance daquela hora ser exatamente o que cai no vestibular, né? Aí é claro, Uhum, se sim. você estuda 5, 6, 8 horas por dia, né, para quem pode, você vai multiplicando essa chance de você ver alguma coisa que vai ser exatamente o que vai cair no vestibular, né? Uhum, exato. Certamente, quanto mais E, dedicar, melhor mesmo. sim. Então, e o ano passado tinha acho que ele ia disputar duas vagas. Aí eu falei, meu, você acha que com duas vagas, você não estudando nem pra porra do vestibular, você vai passar, você tem esperança de passar. E ele tava otimista, eu falei. E aí, logicamente, ele não passou, né? Sim. Mas eu achei que ele foi muito otimista, assim, eu falei, meu, dedicado, assim, com a coragem dele. É, se você tem o tempo, é difícil ter o tempo para estudar também, né? Se você tem o tempo, Sim. estudo nunca é tempo jogado fora, na verdade, né? Passando ou não no vestibular, todo conhecimento é válido, ainda que não seja válido, ainda que você não aplique ele no vestibular especificamente, você acaba usando Uhum, para outras esferas da vida e um conhecimento leva a outro, leva a outro, leva a outro. Às vezes você aprende uma coisa que aquilo não vai ser útil especificamente, mas você acaba fazendo outras relações depois. E mesmo depois, já no ensino superior, você acaba usando muito disso, né? uhum, sim. Mas Mas, legal. Boa sorte aí. Vou obrigado. torcer por Obrigado. você. E Milena, Valeu, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor. Como você está hoje? Estou bem. Tá bem? Com frio? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu estou congelando aqui. Deixa eu perguntar, Alessandro, não te perguntei, você já estudou inglês antes alguma vez? Esteve no colégio, já fez curso? Sim, o inglês eu sempre começava a fazer uns cursinhos, mas eu nunca consegui terminá-los. Então, o inglês sempre ficou ali, e Tá, aí aquela coisa de não praticar por muito tempo perde, né? tá. Nas aulas aqui, como a gente tem alunos de vários níveis, eu tento sempre misturar um pouco os níveis, né? Então eu dou alguns exercícios que são um pouco mais básicos, e eu vou tentar sempre incluir nas aulas alguns exercícios bem do tipo dos que caem em vestibular, em Enem, assim, para vocês se prepararem, aí já são os exercícios um pouco mais avançados, assim, então se tiver muito forte ou muito fraco, vai avisando aí. Massa demais, demorou. E tá bom. Eu comecei, então, no começo desse curso aqui, comecei com coisas bem básicas, né? Com verbo to be, verbos no presente. E a partir da última aula, a gente começou a ver verbos no passado. E a gente tem o objetivo, nesse semestre aqui do curso, de no final do curso, que tá logo aí já, né? Acho que tem mais duas aulas só esse semestre, da gente produzir uma pequena biografia sobre nós mesmos. Então, cada aluno vai produzir um texto, aí um parágrafo, 2 parágrafos, falando de si mesmo, falando. Então, a gente viu a parte dos verbos no presente, né, para você falar sobre o que você faz, o que você as coisas que você faz normalmente. Agora a gente está vendo os verbos no passado, para poder contar um pouco da nossa história, né, o que a gente já fez na nossa vida, por exemplo. E a gente ainda vai ver mais um tempo verbal aqui. Talvez, se der tempo, a gente vai ver mais um tempo verbal ainda, que é o Present Perfect nesse semestre, para contar de coisas que a gente fez no passado, mas que ainda não acabaram, né? Por exemplo, estudar, aprender línguas, você, por exemplo, aprender violão, né? Uma coisa que você vai continuar aprendendo o resto da sua vida. Então, coisas que a gente fez, mas que não ficaram especificamente no passado. Por enquanto, na aula passada e nessa aula de hoje aqui, a gente está tratando de coisas que a gente fez e ficaram no passado. Começaram e acabaram no passado, né? Então, na aula passada, a gente estava falando de coisas que a gente fez especificamente ontem. Então, falando de coisas da rotina diária que a gente fez ontem, hoje a gente vai falar de coisas que a gente fez ao longo de um ano inteiro, por exemplo. Então, um pouco mais elaborado. Mas vamos lá. Então, boa noite para os dois aí, começando agora para valer a aula aqui. Primeiro, os anúncios que eu sempre faço antes de cada aula. Have a pen or pencil and a notebook at hand. Principalmente hoje vai ser uma aula de exercícios, então é importante vocês terem aí alguma coisa para anotar.
Alessandro, se você conseguir ver as primeiras aulas no YouTube, depois todas as aulas de inglês estão lá no canal do YouTube, tá? Se você conseguir ver, eu dei algumas dicas nas primeiras aulas de como estudar melhor inglês, mas são dicas que se aplicam a qualquer matéria também, para criar uma estrutura de estudos. Então, no caso específico de inglês, eu sugeri que sempre no caderno de vocês criem algumas caixinhas, por exemplo, para incluir os novos verbos que a gente vai aprendendo a cada aula, qualquer novo vocabulário, principalmente de substantivos, adjetivos que a gente vai aprendendo, e uma caixinha específica para tratar de preposições, que em inglês tem um papel bastante importante, porque elas são usadas tanto para modificar verbos e elas não têm muito uma regra, assim, então é coisas que a gente tem que ir aprendendo devagarzinho e acostumando com o uso, então cria uma caixa especial no seu caderno de estudos para ir anotando essas preposições conforme a gente vai vendo, porque é mais fácil do que tentar fazer uma lista de tudo e tentar decorar tudo de uma vez. Então, a cada aula a gente vai vendo um ou outro uso, você vai acostumando, vai colocando no caderno, tá bom? Então, se você conseguir ver as aulas anteriores, tem essas dicas aí. Acho que vai ajudar bastante. Beleza. E serve para outras matérias também que você for estudar. Number 2, keep a positive attitude. And number 3, have fun. Então, as aulas sempre tento incluir algum aspecto um pouco mais divertido também, para a gente não ficar tão sério aqui. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai ver um pedacinho um pedacinho do primeiro filme do Harry Potter que a gente vai tentar discutir aqui. Milena, na aula passada eu tinha deixado um homework. Você, por acaso, chegou a fazer? Que era para falar o que eu fiz no dia anterior, né? Yes, exactly. Fiz. Ok. Mas eu não fiz de um dia inteiro, tá? Eu fiz de uma manhã só. Eu Não tem descrevi problema nenhum. Tá, eu vou ler aqui, peraí. Então tá bom, eu vou anotando aqui. Deixa eu pegar, peraí, deixa eu só colocar no modo de escrever. Você vai me falando e eu vou escrevendo aqui. Aí você vê se tá, aí você compara com o que eu estiver escrevendo aqui, vê se ficou igualzinho o seu, tá? Tá bom. Vamos lá, pode falar. Yesterday, I woke up at 7. Uma palavra para 30, como se pronunciaria 30 em inglês? 7:30. 7:30 a.m. Okay, very good. I shaved my face. Brushed my teeth. Very good. Then I turned on the computer to attend Okay. classes and had my coffee. And had your coffee. Coffee. É isso. Okay. Anything else? Ficou igual. Ficou igual. Okay. Yes, very good. Very good. You have some new verbs here. Né? Alguns verbos que a gente não tinha visto na aula passada ainda, mas eu vi que você já usou aqui. Alguns verbos regulares, né, como washed. Então os verbos Os que eu não sabia, eu busquei traduzir. Os que a gente não tinha visto nas outras aulas. Tá ótimo. É isso mesmo que eu sugeri para vocês, até naquele plano de estudos lá, né, que eu tinha sugerido, como eu estava falando para o Alessandro, né, de colocar os verbos novos que a gente aprende, o vocabulário, de tentar aplicar isso a outras situações, né? Então a gente aprendeu como colocar alguns verbos no passado, aí vocês podem pegar e tentar aplicar isso para qualquer outro verbo que vocês encontrem por aí. Pode buscar no... Como que você achou os verbos? Você procurou no Google? Você tem dicionário? Não tenho dicionário, não. Eu vi no Google mesmo. No Google. Eu pesquisei. Não, o Google resolve bastante coisa. Então, vamos lá. Yesterday I woke up at 7:30 a.m., washed my face, brushed my teeth, then I turned on the computer to attend classes and had my coffee. Perfeito. Só vamos tomar cuidado aqui só para lembrar da pronúncia, né? Lembra, eu tinha comentado na aula passada que os verbos regulares em inglês, que são esses que acabam em
ED. Então, Alessandro, a gente está vendo os verbos no passado em inglês, e eles se dividem basicamente em verbos regulares e irregulares. Para os verbos regulares é muito fácil, é só você colocar o ED no final dos verbos, né? Então a gente tinha, por exemplo, aqui o verbo wash, que é lavar. A Milena colocou o ED no final, fica washed, ficou no passado. Aí o brush, que é escovar, colocou o ED, ficou brushed. Turn, na verdade turn on, né, que é um phrasal verb aqui. É ligar o computador, ela só colocou o ED, turned on, o verbo ficou no passado. Alguns outros verbos são chamados irregulares. Por exemplo, esse daqui, ó, woke, woke up, que é o do verbo, deixa eu escrever aqui, do verbo wake up, que é acordar. Nesse caso, não fica waked up. Isso aqui está errado. Então não é só colocar o ED. Como wake é um verbo irregular, esse aqui a gente infelizmente precisa decorar como que ele fica. Ele fica woke up. Tem um outro verbo que ela colocou aqui, ó, o had my coffee, que é do verbo have, que nesse caso aqui quer dizer tomar o café, tá? O verbo have significa ter também, mas nesse caso, quando a gente usa como uma refeição, seja um alimento, uma bebida, quer dizer consumir aquele alimento, aquela bebida. Então você pode falar have a pizza, have a hamburger, have coffee, have breakfast, have lunch. Também é um verbo irregular, então não adianta colocar só o ED no final, ele fica had. E aí eu tinha comentado com a Milena na última aula que mesmo os verbos que acabam em ED, apesar deles escreverem todos iguais, a pronúncia deles se divide em 3. Em alguns casos a gente pronuncia como se fosse um T, em outros casos como se fosse um D, e em outros casos como se fosse um ED. Então aqui no exemplo que a Milena fez da manhã dela, por exemplo, a gente tem o verbo wash, apesar dele acabar em ED, a gente não pronuncia washed. Como que a gente pronuncia, Milena? Wash it, tipo com som de T? Isso, perfeito. Que mais, ó? Brush, como que pronuncia? Com som de T também ou não? Sim. Com som de T. Pode tentar, como que fala? Tenta falar. Brush it. Brushed, perfeito. E aí a gente tem alguns com som de D, por exemplo, turn. Como que ficaria esse aqui, Milena? Eu acho que esse é com som do D no final, né? Mesmo. É turn it. Turned, exato. Então não é turned, né? É turned. Certo? Tem mais algum aqui que acaba com ED? Wash, brush, turn. Não. Mas um exemplo, por exemplo, de uma pronúncia que seria a pronúncia de ED mesmo, é o verbo visit. Aí ficaria visited. Nesse caso, você pronuncia o E e o D. Tá? Então, a pronúncia, claro, não cai no vestibular, né? Não vai ter tanta importância assim para textos escritos, mas é bom a gente saber também, até para poder reconhecer, né? Quando ouvir uma música, ver um filme, alguma coisa assim, dá para ir reconhecendo quando alguém falar. Tá certo? Muito bem, Milena. Parabéns. Ficou excelente o exercício. Alguma dúvida disso daqui, Alessandro? Não, Não. nenhuma. Já tinha visto verbos no passado em inglês alguma vez? Alguma ideia? Já, esse estava um pouquinho mais recente, assim. Tá. Beleza. Qualquer coisa vai falando aí. Fechou. Então, toda aula eu faço uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada. Nesse caso aqui, acho que o próprio exercício da Milena já deu para a gente dar uma lembrada, né? Só uma coisa que eu queria lembrar aqui do que a gente viu na aula passada é sobre o auxiliar que a gente usa para perguntas e para negativas em inglês, que é o did. Então, a Milena falou lá, por exemplo, que ontem, ela falou yesterday, I woke up at 7:30.
se a gente quisesse passar essa fase para negativa, alguém tem ideia de como que ficaria? Aí você usaria o don't. I don't woke up. Não, aí woke up ele tá no Quase. passado. Uma tentativa, você está no caminho certo. Algo assim. Doesn't? Quase, vocês estão no caminho certo. Ó. O do e o does são os auxiliares que a gente vai usar no presente. Então, por exemplo, se eu falo I go to school every day. Quando eu for pôr para negativa, aí eu vou usar I don't go to school every day. Ou, no caso do does, vocês lembram quando que usa o does? Qual que é a diferença do do pro does? Nossa, isso eu não lembro. Milena, lembra? Um é para pergunta, o outro para negativa, né? Eu só não sei qual que é qual. O que eu falei também tá errado. Não exatamente. Os dois você usa para pergunta e para negativa. Lembra quando a gente fala, os dois? quando a gente fez a fofoca do Brad Pitt e da Shakira? Lembro. Então a gente vai falar, ó, o Brad Pitt, imagina que ele tá falando para você isso daqui, ó. Ele tá contando para você. Milena, I go to school every day, ou I don't go to school every day. Quando você vai fazer a fofoca do Brad Pitt, você vai falar he goes to school every day, ou he doesn't go to school every day. Então, o does a gente vai usar quando a gente está falando de outras pessoas, no singular. Seja he, she ou it, tá? E o do ou don't a gente usa quando ou é a própria pessoa, ou para todos os outros casos, na verdade. Quando é I, you, they, we. Então eu falo I don't go to school, you don't go to school, they don't go to school, we don't go to school. Só quando a gente está falando de uma terceira pessoa, no caso he, she, contando sobre a vida de alguém, a gente vai usar o does. Então, he doesn't go to school. E uma outra coisa que muda no verbo quando a gente está falando na terceira pessoa também, no caso do presente, é esse S aqui, né? Nesse caso do go vira um ES, mas para outros verbos vira só um S, por exemplo. I play the guitar. Alessandro plays the guitar. Então, quando eu estou falando de uma outra pessoa, tem esse Szinho no final do verbo aqui, quando eu estou falando no presente. Tá ok? E se fosse na negativa, essas duas frases aqui, como que ficaria? I play the guitar. Na negativa, I don't play the guitar. E o segundo, Alessandro plays the guitar. Na negativa, Alessandro doesn't play the guitar. excellent. Excellent. Tá ok isso aqui? Agora, no passado... Oi, pode falar. O play não usa aí? Opa, perdão. Tá. Faltou o verbo. E aí, quando a gente usa o does, a gente não precisa pôr o Szinho no final do verbo, tá? Então, a gente tinha aqui, bem observado, Alessandro plays ou doesn't play. E aí, quando põe o doesn't, o verbo fica igual, não precisa pôr o S mais. Então, isso aqui é do e does, que a gente usa para os verbos no presente. No passado, acontece a mesma coisa, só que é mais fácil. No lugar do do e does, a gente usa o did. Então, como que ficaria nesse caso aqui, de novo, a negativa? Yesterday, I woke up at 7:30 a.m. Passar para a negativa, yesterday, I did woke up. Não, mas não usa esse, né? Quase, tá quase lá. Tá quase lá. Vai e volta pro wake up? Isso. I didn't wake up. I didn't.
A mesma coisa, quando usa o does, o verbo não vai com o Szinho mais. Quando usa o did, o verbo fica igual também, não precisa pôr no passado. Então, I didn't wake up. Agora, no passado é mais fácil que no presente, porque isso vale para qualquer pessoa. Se eu quiser falar do Alessandro, eu vou falar Alessandro played the guitar yesterday. Como que ficaria a negativa disso daqui? Alessandro So didn't play the guitar yesterday. Perfeito. Didn't play. Yesterday. Milena, tá ok aqui? Ficou alguma dúvida? Tá ok, sem dúvidas. Sem dúvidas. Então tá bom. Então vimos na aula passada esse auxiliar o did, aí já aproveitamos aqui para revisar o do e o does do presente. Agora, o auxiliar serve em inglês para uma outra coisa. Além de fazer as negativas, ele serve para perguntas. Então, por exemplo... Repete, por favor. O auxiliar, tanto o did no passado quanto o do e o does no presente, ele serve tanto para a gente fazer as negativas, quanto para a gente fazer perguntas. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Milena falou, yesterday I woke up at 7:30 a.m. Se eu quisesse fazer uma pergunta sobre qual horário que ela acordou, eu perguntaria, what time did you wake up? Ou, se eu estivesse falando de uma terceira pessoa, what time did Milena wake up? E ela me responderia do jeito que está ali do outro lado. Ó. Yesterday, I woke up at 7:30 a.m. Que outras perguntas que eu poderia fazer no passado? Se eu fosse perguntar para Milena, por exemplo, eu poderia perguntar where did you go yesterday? O que você poderia me responder aqui, Milena? Yesterday, ficaria... Was, que é o passado do Yesterday, verbo. I was in home. At home. At home. Yes, perfect. Então aqui, ó, preposição, quando a gente está falando de um lugar, at. I was at home. Você poderia dizer I was at school. I was, sei lá, at the gym. Você poderia ter respondido também yesterday. Se você tivesse ido em algum lugar ontem, né? Por se foi ao cinema. Você pode falar yesterday I went to the movies. Porque went é o passado do verbo go. O verbo go é um verbo irregular. O passado dele é went. Então eu tenho where did you go? I went. Ou como você colocou, I was at home. Tá perfeito também. Tá ok aqui? Ok. Uma outra forma de fazer perguntas no passado é perguntas do tipo sim ou não. Por exemplo, Milena, did you wake up at 7:30 a.m.? Como que você me responderia, Milena? Yes. I wake up. Yes, yesterday I wake up 3 a.m. I wake up 7. Opa, aqui falta um at. Então, mas é wake up
Você tá falando... Não, é woke up. Woke up. Yesterday. Perfeito. I woke up... At 7:30 a.m. Excellent. Very good. Ou você poderia ter respondido simplesmente yes, I did. I did. Por exemplo, eu perguntei, Milena, did you wake up at 7:30? Yes, I did. Você não precisa nem repetir tudo que... É isso que eu ia te perguntar, exatamente isso. Só que aí eu ia perguntar do I do. Nem o wake. Eu não Desculpa. precisaria repetir nem wake up, só o auxiliar mesmo? Só. Exato. É só como se fosse Doideira. uma confirmação. Tipo, sim, isso mesmo. Ou, se eu tivesse perguntado, Milena, did you wake up at 9 a.m.? Como que você poderia responder? No, I doesn't. I Didn't. Excellent. No, I didn't. Tá ok, Alessandro? Era essa a dúvida? Sim, acho que sim. Então tá. A gente vai ver hoje de novo mais algumas perguntas e respostas no passado, aí se ficar alguma dúvida ainda, a gente vai esclarecendo. Beleza. Posso apagar essa tela aqui? Tem alguém anotando alguma coisa? Também pode apagar. Milena? Pra mim tá de boas. Beleza. Sem dúvidas. Beleza. Então agora eu vou passar para vocês um pedacinho do primeiro filme do Harry Potter para a gente tentar lembrar o que aconteceu e o que não aconteceu nessa cena que a gente vai assistir agora. Então o nome do exercício é What Happened in the Movie? Watch the movie clip and put the statements in the correct column. Então aqui a gente tem duas colunas. Uma está escrito happened e a outra didn't happen. Esse verbo happen aqui, vocês conhecem? Eu não. É de acontecer? Isso, exato. Então o que a gente vai fazer? A gente vai assistir o vídeo e a gente vai tentar lembrar dessas 11 coisas que eu coloquei aqui, o que aconteceu e o que não aconteceu nesse pedacinho do filme que a gente vai assistir. Então, antes de eu passar o filme, vamos dar uma olhada nessas 11 frases aqui para ver se a gente está entendendo tudo que está aqui, para a gente descobrir depois se aparece no filme ou não. Então, todo mundo assistiu esse filme? Harry Potter, o primeiro filme do Harry Potter? Sim. Quer dizer, eu pelo menos sim. Eu assisti também. Então, talvez vocês lembrem dessa cena, é a cena que o Harry Potter vai comprar a primeira varinha mágica dele, quando ele vai lá na Diagon Alley. Uma das primeiras cenas do filme, né? Logo no começo. Então, number 1. Então, a gente vai ver o filme, e é claro, tudo que a gente vai ver aqui está no passado, porque eu quero saber se aconteceu ou não no filme. Number 1. Harry visited the store of Mr. Ollivanders. Ok? Visited. Esse verbo facinho, né? Parece com português mesmo. Number 2. Harry talked to Mr. Ollivanders. Ok? Verbo talk. Tal que é falar? Yes. Number 3. Harry kissed Mr. Ollivanders. Ok? Kiss. Number 4. Harry went to a museum of wands. Isso aqui é um pouco mais legal. Went, a gente acabei de falar ali, né? É o passado de qual verbo? Seria fui, né? Mas Yes. Harry foi, no caso. Exactly. It's the past of the verb go. O passado de foi. Today I go, yesterday I went. Museum, ok? Wands é o que a gente vai ver, é sobre o que se trata esse vídeo todo. Wands são as varinhas mágicas. Então vocês vão ver, eles vão falar bastante essa palavra aqui nesse vídeo.
ones. Não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, né? É uma palavra bem específica quando está falando de bruxo, bruxa, feitiçaria, alguma coisa assim. É varinha mágica. Number 5, Mr. Ollivanders. E o Mr. Ollivanders, se vocês não lembram aqui, é o vendedor, tá? É um velhinho que vai aparecer aí. Em português, acho que foi traduzido como Senhor Olivaras, alguma coisa assim. Number 5, Mr. Ollivanders talked about Harry's mother and father. Tá ok isso aqui? Number 6, Harry bought a wand. Na aula passada eu comentei com você, Milena, esse verbo aqui, ó, tá no passado. É o passado de qual verbo, você lembra? Não me lembro não, professor. Mas pelo contexto da varinha, seria algo como comprou, trouxe, Exactly. adquiriu, sei lá. Ah, tá. Exactly. Entendi. It's the past of the verb buy. Então a gente tem buy, no passado fica bought. É um verbo irregular também. É comprar. Tá? Então, number 6, Harry bought a wand. Aí a gente vai ver no vídeo se isso aconteceu ou não aconteceu. Number 7, Harry tried 4 wands. Esse try é um verbo que acontece muito quando a gente vai comprar alguma coisa. Quando você vai numa loja de roupas, por exemplo, e você veste várias roupas para ver qual que você fica melhor, você usa esse verbo aqui, ó, try. Tipo, experimentar, alguma coisa assim? Exato. Try. O verbo no presente é try, no passado fica tried. Ok? Aí a gente vai ver se ele realmente experimentou 4 varinhas. 4 wands. Number 8, Harry broke the store's window. Any idea the verb broke? Do you know this? Eu não lembro do broke. Alguma ideia, Milena? É o passado do verbo break. Break, broke. É quebrar. Quebrar. Então, broke the store's window. Window, ok? Janela? Exactly. Então, vamos ver se ele quebrou a janela ou não. Number 9. Mr. Ollivanders helped Harry. Ok? Help. Esse é um verbo tranquilo, né? Number Entendi. Okay. Number 10, Harry ate a piece of cake. O ate talvez vocês não saibam que verbo que é, mas cake vocês sabem o que é, né? É bolo. O É. resto eu não sei. Então o que será que é o verbo ate? Ele vem de Comeu? né? O que você falou? É uma preposição esse. O ate? Ele vem de at ou não? Não, ele vem de eat. O verbo no presente é eat e no passado é ate. Ele parece a preposição at mesmo, mas não. Ele é o verbo eat no passado. Tá? Que é comer, né? Isso, exato. Então essa também é uma dica para exercícios, né? Principalmente de vestibular, assim. Quando a gente não consegue entender uma frase, tenta achar alguma palavra, pelo menos, que você tenha alguma ideia. Por exemplo, cake, né? Que é o bolo. Então tentar pensar o que está acontecendo. Tem o Harry, tem alguma coisa e um bolo. Então, como a gente está falando aqui de verbos e tal, do que vai acontecer, é o que ele comeu. O que é pisse? Não seria pisse, né? Porque pisse parece paz. Como é que... É pisse mesmo? Bem lembrado. A pronúncia é igual, aliás. Só escreve diferente. Tá. Um escreve assim e o outro escreve assim, ó. Tá vendo aqui em cima? Mas a pronúncia é exatamente igual. Peace e peace. Ah, tá. Esse quer dizer paz e esse quer dizer pedaço. Ah, entendi. Tá? Piece of cake.
Tem até tem uma expressão em inglês quando você fala que alguma coisa é muito fácil, que nem a gente fala em português, nossa, é muito baba fazer isso. Em inglês você fala, it's a piece of cake. Ah, esse exercício aqui é piece of cake. Quer dizer que é um exercício muito fácil, é baba. Nesse caso aqui dessa frase eu não estou falando disso, estou falando de um pedaço de bolo mesmo. And number 11, Mr. Ollivanders told Harry a story. Dá para entender isso aqui? O told ali que eu não lembro. Né? O told é o passado de um verbo também, do verbo tell. No passado fica told. Alguma ideia do que seja? Ó, tem uma palavra aqui que é fácil de saber o que é, né? Story. Story que é de histórias mesmo. O que você acha que é? Story é a história, né? Story é história. O que será que é o told, então? Contar? Contou? Exato. Contou uma história para o Harry. Tá? Told Harry a story. Nesse caso, essa frase aqui, é mais comum ela aparecer desse jeito, mas ela poderia ser assim também. Ó. Told a story to Harry. Tá perfeita também. Mas é mais comum em inglês ela aparecer desse outro jeito, com a pessoa para quem está sendo contada antes do que está sendo contado. Tá? Então, told Harry a story ou told a story to Harry. As duas frases estão perfeitas. Mas normalmente em inglês você vai ouvir dessa forma como está aqui no item 11 mesmo. Deixa só ver o tempo. Aqui tem 2 minutos e meio. Acho que dá tempo da gente ver o vídeo. Não, o vídeo tem 3 minutos. Então eu vou pedir para a gente desligar dessa chamada e entrar na parte 2 da aula, pode ser, gente? Porque aí eu já ponho o vídeo para a gente assistir. Ou vocês querem uns 5 minutinhos para tomar uma água antes? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Tá bom. Então, 5 minutos, 19h47, a gente volta. Podem clicar no link da segunda parte. Eu já deixei o link lá nas mensagens, eu mando de novo agora só para garantir, tá? Aí a gente assiste esse videozinho e faz o exercício. Até já. Até. Muito bom. Lembraram dessa cena aí? Sim. Conseguiram entender alguma coisa do que eles falaram? Deu para pescar alguma coisa? Eles falaram alguns verbos no passado, inclusive, aí. Eu consegui entender uma palavra ou outra, mas acho que uma frase inteira, não sei lá, acho que não consegui, não. Não, Só dava para entender mais pelo contexto, pelo local, porque eu já assisti o filme também. Conseguiram identificar essa palavra wand, que eles falaram várias vezes? Ah, essa sim. Wand, para falar das varinhas. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para vocês fazerem alternadamente, cada um lê uma frase e coloca essa frase entre o que aconteceu e o que não aconteceu no vídeo. Podemos tentar? Primeiras damas, Milena, gostaria de começar? Number 1? Tá bom. Vamos lá. Harry visited the story of Mr. Ollivanders. Uhum. And Happened or didn't happen? happened. Happened. Very good. Number 1, happened. Number 2, Alessandro, please. Harry talked to Mr. Ollivanders. Happened. Happened. Very good. Number 3, Milena. Harry kissed Mr. Ollivanders. Didn't happen. Didn't happen. Very good. Number 4, Alessandro, please. Harry went to a museum of wands. Didn't happen. Didn't happen. Por quê?
Porque não, ele não foi num museu das varinhas, ele foi numa loja de varinhas. Exactly. It was a store, not a museum. Very good. Number 5, Milena, please. Mr. Ollivander's talking about Harry's mother and father happened. Happened. Very good. Vocês entenderam o que ele falou sobre a mãe e o pai do Harry? Que ele vendeu varinhas para os pais dele. Yes. Very good. Ele falou alguma coisa assim. Your mother and father were here. Mais ou menos isso, né? Não lembro agora exatamente, mas é isso. E ele usou esse verbo aqui, ó, were, que é o verbo no passado. É o was, a gente usa para I was, he was, she was, como a gente já viu ali. O were, a gente usa nas pessoas do plural. They were, we were. Então é o passado quando tem mais de uma pessoa. Lembra que a Milena falou quando ela contou o dia dela? Você falou, Milena, I was... Como que você falou? I was at home. Foi isso? Isso, Quando eu perguntei, where did you go yesterday, né? Você falou, I was at home. isso. Se a gente estivesse falando de mais de uma pessoa, por exemplo, se você falasse de você e da sua mãe, você poderia falar, we were at home. Tá? Então, were é como was, só que para mais de uma pessoa, que é o passado do verbo to be. Tá? Então, no presente a gente fala I am, he is, she is. No passado a gente fala I was, he was, she was. No presente a gente fala they are, you are, we are. No passado a gente fala you were, they were, we were. Ok? Tá ok isso aqui, gente? Ficou claro? Tá, beleza. Então, Mr. Ollivander talked about Harry's mother and father. Number 6, Alessandro, please. Harry bought a wand. Eu não lembro o significado de bought. Bought is the past of the verb buy. Remember, buy? Yes, I remember. Happened. Happened. No, didn't happen. Didn't happen. Na verdade, no pedacinho que a gente viu, didn't happen, né? Mas no fim da sequência ele acaba comprando, né? Mas pelo pedaço que a gente viu, didn't happen. Acho que mais pra frente ele compra, né? Na sequência, aí, pelo que eu me lembro. Very good. Number 7, Milena. Harry tried for wands. Harry tried. Harry tried for wands. Ok. I didn't happen. Didn't happen. Por quê? O que tá errado nessa frase? Não foram 4, né? Foram 3, eu acho. Foram 3. Como que ficaria essa frase, então, para ela ficar certa? Harry tried three wands. Perfect. Very good. Se fosse isso, estaria certa. Nesse caso, 4 wands está errada. Number 8, Alessandro. Harry broke the store's window. Didn't happen. Didn't happen. Tá ok? Ele quebrou outras coisas ali, né? Quebrou umas gavetas, um vaso, uma coisa assim, mas não a janela. Number 9, Milena. Mr. Ollivanders helped Harry. Happened. Happened, I think. I think so. In my opinion, he helped Harry. Very good. Number 10, Alessandro. Harry ate a piece of cake. Harry ate. Okay, the pronunciation. Harry ate a piece of cake. Okay. Didn't happen. Didn't happen. Very good.
Porque, ó, a diferença dessas duas palavras, né? Essa primeira a gente pronuncia at. Essa segunda pronuncia ate. Tá? Elas são parecidas, né? Só muda o E ali, mas a pronúncia é bem diferente. Uma é at, que é a preposição, né? Como a gente falou, at home, at school, por exemplo. Agora, ate, por exemplo, é ate a piece of cake. Ok? Tem uma outra palavra que parece com ate, que é ape, que talvez você já tenha visto, porque tem um filme que chama Planet of the Apes, que é o planeta dos macacos. Ape é uma outra palavra para macaco. Além de monkey, é um termo mais de biologia para você falar de macacos, né? Como se fosse não sei como a gente falaria em português, os símios. Acho que é símios, né? Que fala, não sei, para falar de macaco, um termo mais biológico, assim, né? De categoria. E a pronúncia parece com ate. Escreve parecido também, muda o T pelo P. É Planet of the Apes. Então é ape e ate. E a preposição é at. And finally, number 11. Milena? Mr. Ollivanders told Harry a story. Happened. E agora, qual que foi a história que ele contou? Alguém conseguiu entender alguma coisa? Eu acho que foi sobre a varinha, né? Lá no final, que deu pra ouvir ele falando alguma coisa sobre a Fênix. Aí eu sei o contexto, dá pra saber que é sobre... Ai, a composição dessa varinha aí é a mesma da do Voldemort, alguma coisa assim. Mas eu só ouvi Fênix, aí eu entendi essa. Exato. Alessandro conseguiu pegar mais alguma coisa além disso? Não. Ele fala... Depois, como vocês vão ficar com essa apresentação, vocês têm o link aqui, pode assistir de novo, tentar entender mais alguma coisa. Mas ele fala que a Fênix que produziu a pena que constitui essa varinha só produziu uma outra pena, que foi justamente a pena da varinha do Voldemort. Então só produziu duas penas, uma foi a varinha do Voldemort, a outra foi a varinha do Harry. Tá ok? Posso limpar aqui? Uhum. Pode. Next. Agora eu vou botar vocês para trabalhar um pouquinho. Storytelling. Make sentences using the following verbs to tell the story of what John and Mary did yesterday. Então a gente tem aqui o John e a Mary. E a gente vai criar uma história, nós três juntos, sobre como que foi o dia dos dois ontem. O que eles fizeram. Para isso, a gente vai usar esses verbos que eu coloquei aqui. Ó. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, tá? Pode escolher qual verbo vocês quiserem, na sua vez. E a gente vai tentando criar uma história do que eles fizeram ontem. Vai ser uma construção conjunta da história. Antes da gente começar, vamos tentar lembrar como que são esses verbos aqui no passado? Então, o primeiro aqui, ó, meet, é o verbo que eu já usei na primeira frase aqui, ó. Yesterday, John met Mary. Tá ok esse verbo meet? Tá, conheceu, né? Pode ser conhecer ou encontrar, tá? Pode ser as também? duas coisas. Tá bom. Uhum. Então, eles se encontraram, eles se conheceram, tá? Então, meet. Visit é um verbo regular. Como que ele fica no passado? Visited. Visited. Very good. Buy. Bought. Acabamos de ver ali em cima, né? Watched. Com som de T, né? Isso. Watched. Pronuncia como se fosse um T no final. É um verbo regular. Watched. Go. Went. Então, temos esses 5 primeiros aqui. Na segunda coluna, esses próximos verbos, como que eles ficariam no passado? Work. Worked.
Workout. Isso, worked. Pronuncia como se fosse um T também, tá? Apesar de escrever como T, worked. Eat, a gente já viu também. Como que fica? É o ate. Ate, very good. Study. Study é um verbo regular. Como que fica? Acrescenta ed no final, É. é isso? Uhum. Fica studied. Study. Acrescenta o ed. Como ele acaba em Y, tem uma regra específica só para os verbos que acabam em Y que você troca para ied. Tá? Mas é basicamente acrescentar o ed. Depois, drive. Milena viu na aula passada esse verbo. Você lembra, Milena, como que fica? É um verbo irregular. Não me lembro. Drive, todo mundo sabe o que é, né? Drive. É dirigir, Drive né? a car. Uhum. No passado fica drove. Ah, tá. Write. Wrote. Esse é Wrote. irregular também? Very good. É irregular também. Então, write é isso que a gente faz, né? Com um lápis aqui, né? Uma caneta. Write. O passado fica wrote. Então, vocês percebem que drive e write, os dois se parecem, né? No presente. Até a pronúncia, né? Drive, write. E no passado eles ficam parecidos também. Drove e wrote. Tá? Isso ajuda a guardar também. Ó. Olha como eles ficam no passado. Drive, drove. Write, wrote. E os últimos 5 aqui. Workout. Lembra o que é, Milena? A gente já viu isso daqui também. É malhar, né? A gente viu com o Obama. Yes. A gente viu com o Obama, exato. Malhar. Workout no passado fica? Aí... Não me lembro. O Alessandro acertou já. Como que fica? Worked. Worked out. Então a gente já viu aqui, ó. Work fica Ah, work. tá. É, só mudar o É a work. mesma Não... coisa. Isso. Ah, tá. Só que, né, os dois verbos aqui, ó, só de acrescentar o out, muda completamente o sentido do verbo. Antes era trabalhar, agora fica malhar. Depois, wake up, fica... Woke up. Woke up, very good. Have, Head. had, excellent. Drink, a gente ainda não viu, é um verbo irregular. Drunk. Drunk, very good. É drank. Na verdade, para ser mais preciso, a pronúncia fica drank. Drink. É curioso isso, porque o passado do drink é drank. Mas se você quer falar que alguém está bêbado, aí é drunk. Não sei se é daí que você lembrou, mas um é assim e o outro é assim, ó. Drank e drunk. Eu lembrei do segundo. Tá. Isso aqui é para dizer que está bêbado. É o passado particípio do verbo. A gente vai ver essa forma aqui nas próximas aulas. Mas bem lembrado. E o último, play, é um verbo regular também. Esse a gente já tinha visto, fica... Esse precisa tirar o Y também? Sempre precisa tirar o Y? Não. Não. Nesse caso aqui não tira. Fica played. 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 Então a gente viu, né? Play the guitar, por exemplo. Então, tem alguma regra para tirar o Y ou não? Ou é meio aleatório? Tem. A regra é se vier o Y e uma consoante antes. Ah, tá. Então, no caso do play, vem o Y e uma vogal. Então, não troca. Mas não precisa se preocupar com isso não, tá, Milena? De tanto a gente ver esses verbos, você vai acabar decorando só de olhar para eles. Por exemplo, study é um verbo que a gente vê muito, né? E play é um verbo que a gente vê muito também. Então, não precisa se preocupar em decorar nenhuma regra de ED, não. Lembra que ele é regular e vai ter o ED. Se você escrever study com Y, em vez de mudar para I, tudo bem também. Não é um grande erro, tá bom? Então, vamos lá. Dá pra gente começar a nossa história? Eu fiz a primeira frase já aqui. Yesterday, John met Mary. And... O que mais que aconteceu nessa Só o meet, qual é o significado mesmo? Meet é encontrar ou conhecer. Então eles se encontraram. O John
e a Mary. O que aconteceu daí para frente a gente vai descobrir agora. Alessandro, a Milena começou o último, quer começar essa? Pode ser. Então vamos lá. And went at home Went home. is. Ok. Você quer colocar alguma pessoa aqui? Você quer colocar Na casa de alguém, né? they? Mas antes do home, quem foi que went? Foi só um deles, os dois? Seria os dois, que você usou, o they, né? Os dois. Então vamos deixar os dois. John met Harry and they went home. Acho que não precisa colocar. Pode. Quer colocar a casa de alguém aqui? And went. Pode deixar só went home, se você quiser nesse caso aqui. É bem comum falar assim. Ou, em vez de usar o went, usar o drove, né? And drove home? Dirigir. Isso. Dirigiram para casa? Pode ser, pode ser. Você que sabe, é a sua história. Sua história, você que sabe. That's okay. Yesterday, John met Mary and they drove home. Ok? Que mais, Milena? O que aconteceu depois? Lembra que eles estão em casa agora. Eles estão em casa, certo? Nossa, eu limitei já, né? Não, tudo bem. Agora ela pode tirar eles de casa também. Eu não queria repetir o day, né? Seria... Ou eu posso, assim... Eu não... Today? É. A gente tá falando tudo de yesterday. É tudo que aconteceu ontem. Não, eu disse que eu não queria repetir o day. Ah, o day. Perdão. And they drove home. Acho que aqui não vai ter muito jeito, viu? Como a gente está fazendo frases quebradas, a gente vai acabar repetindo o day. A não ser que você queira falar alguma coisa que só um deles fez. Eles não precisam fazer tudo junto também. Ah, tá bom. Mary went student. Assim, né? Assim? Não. Student. Assim? Isso. Mas aqui a gente tem dois verbos, ó. Went e studied. Você pode escolher um deles. Se você quer dizer só study, você pode deixar só assim, ó. Mary studied. Ah, beleza. Tá, então só o student. Mas studied o quê? Studied what? Inglês. English. Ok, very creative. English. Very good. Mary studied English. Alessandro. John buy a drink. No. A beer. Okay. There's just one problem here. The verb buy in the past. Bought. John bought a beer. But, very good. Quer acrescentar mais alguma coisa? And the drunk. And drank. And drank it. Tá? Nesse caso a gente tem que colocar o que ele bebeu. O it substitui a beer. Então, and drank it. Ok? O John, não sei quantos anos tem o John nessa imagem aí, mas ele começou cedo. Eu não levei, eu não tomei como...
Tudo bem. como base a imagem. Bom, se ele sabe dirigir, já pode beber também. Pois é. Ele dirigiu, tomou cerveja. Ok, Não, mas aí a gente tá falando que ele já tá em casa, entendeu? tá em casa. Só não pode Ele. dirigir de novo agora. Vamos lá, Milena. Next. What happened next? After studied, Mary worked what? Ok, very good. A Mary, esportista, cansou de trabalhar o cérebro, foi trabalhar o corpo. Muito bom. After she studied, Mary worked out. Ok? Excellent. Alessandro, fazer mais umas duas cada um, vai. Ver se a gente chega em algum lugar nessa história. Sim. Pera, deixa eu falar alguma coisa mais de boa, que eu já tava mandando o John ir dormir já, pera. Enquanto a, enquanto a Mary é super ativa, o John... John wrote about your life. My life? Yeah. My Eu life usei o or his eu- life? his life. His life. Ok, very good. His, tá? Porque a gente tá falando da vida dele, né? Se você fala your life, eu tô falando da minha vida. Porque eu pensei em your como sua, né? Tipo, Sim, não, não. é bem comum isso. Aliás, acho que na aula passada a Milena tinha feito o mesmo erro. Então, só cuidado, que não é uma tradução perfeita do português. Quando a gente está falando da vida dele ou dela, a gente vai usar his e her. Tá? Então, his se for he e her se for she. O your a gente só usa quando for you, quando está falando diretamente para a pessoa. Tá ok? Mas muito bom. John wrote about his life. Ele entrou numa coisa introspectiva, meio filosófica agora aqui, existencialista. É melhor do que mandar ele dormir. Ué, ele já tá bêbado, ele começou a escrever. Milena, help me. Mary o que é Bogut mesmo? Bought. Lembra, passado do buy? Dubai? Não me lembro. Comprar. Ah, comprar, tá. Mary bought books. Mary bought books. Tava lá em casa, entrou na Amazon, resolveu comprar uns livros. Ela se inspirou no John, né? Viu ele escrevendo, resolveu comprar uns livros. Comprou Bem um livro em observado. branco para o John escrever. Muito bom. Que mais? Mais uma cada um, vai. Alessandro. Pera. Alguma coisa que os dois possam fazer juntos. É isso que eu estava pensando. They watched a film. A film. Isso. Isso, ok. Very good. They watched the film. Film or movie é uma palavra mais comum para falar Mais de visual, né? filme. Mas funciona. Film, movie. They watched the movie. Very good. And Milena, para terminar. They visited
A friend. Friends. Friends. Assim? É assim, isso mesmo. Ok. Um bom final de noite. They visited friends. Eu vou incluir aqui and ate pizza. Tá muito bom. Fechado. Alguém gostaria de ler a história inteira? Posso ler. Pode ler, Alessandro, por favor. Yesterday, John met Mary and they drove home. Mary studied English. John bought a beer and drank it. After she studied, Mary worked out. John wrote about his life. Mary bought books. They watched a movie. They visited friends and ate pizza. Ate pizza. Very good. Ok. Ah, até que não ficou tão ruim a história. Parece meio Tão desconexo, né? desconexa, mas ficou boa. Tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida desses verbos aqui? Acho que não. Só a gente ainda não sabe exatamente os conectivos, né? O que a gente usa para conectar essas frases aí. As frases por enquanto Preposições. ficam meio isoladas, né? Aos poucos a gente vai vendo. Não sei se você lembra, nos últimos exercícios, eu usei bastante isso daqui, ó. Then. Quando você está contando história. Lembra, nos exercícios de homework, você até usou, né, no seu exercício. Quando a gente está contando uma história, é comum usar esse then, que é quando uma coisa acontece depois da outra. Por exemplo, Sim. eu poderia falar, ó, they drove home and then Mary studied English. Só para formar tudo numa frase única, né? O then conta coisas que acontecem em sequência. Aí eu posso pôr de novo aqui, ó. Then John bought a beer and drank it. Uma outra palavra que eu poderia usar aqui seria afterwards. Mary worked out. Depois, later, Mary bought books. Então, são palavras que vão dando uma sequência temporal para as coisas que acontecem, né? O then junta duas ações numa sequência temporal, é uma coisa. Then, a outra. O later quer dizer mais tarde. Então, quando você está contando uma história, é bem útil, né? Você fala uma coisa, mais tarde, a outra. E o afterwards é basicamente a mesma coisa que o then. Conta uma ação e depois a outra. Mas é comum usar, por exemplo, no começo de frases. Tá ok? Mas não precisa se preocupar, a gente vai vendo. O then a gente já tinha visto. Tá? Então já é uma coisa que pode deixar anotado aí para quando a gente precisar contar histórias, é bastante útil. Posso limpar aqui? Alguém está anotando alguma coisa? Pode limpar. Pode limpar. Beleza. Para a gente acabar essa parte, vamos ver, a gente tem mais 5 minutos, acho que dá tempo. Eu tenho aqui o nosso amigo Brad Pitt, de novo, assim como na aula passada, contando algumas coisas que ele fez no ano passado. Então agora já não é mais só o que ele fez ontem. A gente está expandindo um pouco. Ele está falando de várias coisas que ele fez no ano passado. Vamos ler junto e depois tentar responder algumas perguntas sobre isso que ele fez, pode ser? Então eu chamei esse aqui de Brad's Last Year Adventures. Read about what Brad Pitt did last year and match the questions with the correct answers. Vou ler com vocês aqui, me interrompam se tiver alguma dúvida. In January of last year, I traveled to France and made a new friend, Pierre. Pierre and I went to the Eiffel Tower and ate at very good restaurants. Then, in April,
Pierre visited me in the United States of America. We went to a basketball game together and the Los Angeles Lakers won. It was a very good game. We had a lot of fun. We also went to Disneyland, but Pierre didn't like the roller coasters. Tá ok? Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas deu sim. Mais ou menos? Teve alguma palavra que atrapalhou, que não deu para entender mesmo? Essa última, não sei o que significa. Tá? Roller coaster. Quando você vai num parque de diversões, é o principal brinquedo dos parques de diversões, uma coisa mais ou menos assim, ó. Montanha-russa? Isso. Exato. Isso é uma roller coaster. O que é traveled? Traveled. Ó, dá para ver que é um verbo e que ele está no passado, né? Aham. Então, dá uma olhada. Ó. I traveled to France. O que você acha que é, pelo contexto? Ele viajou para a França? Exato. Muito bem. O que mais? Só essa primeira frasinha, in January of last year, tipo, em janeiro do último ano. Uhum. Exato, do ano passado, né? Acho que último ano passado. Normalmente, Tá. acho que em português é mais comum a gente falar o ano passado, mas é exatamente isso. Tá. E aqui a gente tem 2 meses, né? Ele fala em January e depois ele fala em April. Tá? São 2 meses do ano, mas sempre ele está falando o que ele fez no ano passado. Uhum. Então ele viajou para a França e fez um novo amigo, que é o Pierre. Aí o Pierre e ele foram para a Torre Eiffel e o Wait é de comer, né? E comeram em muito bons restaurantes. Exato. O Dan, que eu esqueci aí a ligação. Isso, é o Dan aí que a gente acabou de ver, né? Tá falando uma coisa que aconteceu depois. Ah, tá. E em abril, pode ler assim? Uhum. Pierre visitou ele nos Estados Unidos. Aí eles foram jogar basquete e depois... Cuidado, ó. We went to a basketball game. nós fomos para o jogo de basquete. Yes, they went to the basketball game. E o que aconteceu nesse jogo? Los Angeles Lakers won. Vocês conhecem esse time de basquete aqui? Los Angeles Lakers? Aham. É bem famoso. Isso. E o que vocês acham que significa esse won? O que aconteceu no jogo? O won deve vir de win, Isso, exatamente. que é ganhar. Isso. Quem que Eles venceu o ganharam... jogo, né? It was que eu não lembro o que é. Foi um bom jogo. Assim. Yes, perfect. Very good. Veja que às vezes... E essa partinha, Oi, we desculpa. had a lot of fun. Hum, O had vem aí de ter. é mais um uso do verbo have. Esse verbo have é um verbo coringa, assim, né? A gente viu um uso dele hoje. Vocês lembram para que era que a gente usava? Que a gente viu como usar ele hoje? Eu não me recordo. A gente tinha visto had, tentando lembrar qual que foi o exemplo, mas com alimentos e bebidas, por exemplo, had a beer. Vamos supor.
ou had a piece of cake. Nesse caso, o had usado da mesma forma que drink e eat. Você pode falar tanto I ate a piece of cake quanto I had a piece of cake. Ou I drank a beer, I had a beer. Quando você está usando com alimentos e bebidas, você pode usar o verbo have. Um outro uso é como possessivo. Por exemplo, I had a car. Vamos supor, eu não tenho mais o carro. Mas no passado, I had a car. Um outro uso ainda do verbo have é esse que a gente está vendo aqui, que é de have fun. Que inclusive é uma das coisas que eu coloco nos 3 primeiros avisos lá da aula. O terceiro aviso é have fun. Que é? Divirta-se. Tá? Então não dá para traduzir literalmente esse have como ter. Tá? Então, had fun quer dizer isso, eles se divertiram, e nesse caso aqui, eles se divertiram muito, né? Had a lot of fun. Que é isso aqui. Tá ok? Ok. Depois, o went to Disneyland. Acho que ok, né? Sem problemas. O also, que eu não lembro também o que é. Muito bom. O also é a mesma coisa que talvez vocês já tenham visto um to com 2 os. Já viram isso? Que é de também. Isso. Só que o also você usa no começo da frase e o to você usa no fim da frase e o also você usa no começo. Então eu poderia dizer, por exemplo, we went to Disneyland too. Ou we also went to Disneyland. Então, essas duas frases querem dizer basicamente a mesma coisa. A gente também foi à Disney ou a gente foi à Disney também. Então, em português a gente pode fazer isso também, né? Você pode colocar o também no começo da frase, eu também fui ou eu fui também. Só que em inglês esses dois também são palavras diferentes. Quando é no fim da frase é o to, quando ele está no meio da frase é o also. Tá? Mas é basicamente uma palavra só para encher linguiça aí, né? Só para deixar o texto um pouco mais fluente. Então, we also went to Disneyland. But, aí ele vai falar uma coisa contrária, né? Uma negativa, uma adversativa. But Pierre didn't like the roller coasters. Mas o Pierre não gostou da montanha-russa. Perfect. Então, lembrando que aqui, como usou o didn't, né? Como ele fez uma negativa, o verbo like não fica no passado. Não fica liked. Fica like, porque já tem o did aqui na negativa. Se não fosse uma negativa, aí seria liked. Exato. Exato. Ficaria assim. Só que aí não teria sentido colocar o but, né? Porque não seria... Aí eu poderia colocar um and, por exemplo. We also went to Disneyland and Pierre liked the roller coasters. Muito bem, Milena. Tá ok? Podemos ir para as perguntas aqui? Podemos. Vamos lá. A gente vai fazer 2 coisas. Primeiro a gente vai tentar responder essas perguntas. Então, a primeira pergunta. Where did Brad travel to last year? Então, vamos lá. A pergunta tem o where, ou seja, o que eu quero saber? Onde? Isso, eu quero saber um lugar, né? A segunda pergunta é Who is Brad's new friend? O who é uma pergunta que quer saber? Quem é? Quem? Muito bem. Terceira pergunta. Você vê que eu fiz uma de cada tipo aqui para a gente treinar. A terceira é When did Pierre visit the USA? When quer saber o quê? Vocês sabem? Quando? Quando? Isso. Então,
Quero saber uma hora, um mês, um dia, um ano, alguma coisa assim. Quarta pergunta. What did Brad and Pierre do in the United States? Que? Isso. Então, a gente tem onde, quem, quando e o que. São várias coisas que a gente pode saber a partir desse texto aqui. Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4. Tem 3 perguntas para cada um. Milena, gostaria de começar? Pode ser. Vamos lá. Where did Brad travel to last year? He 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 traveled in France. Ai, não. Não, sem o travel. Sem o travel. Sem o travel. He was France. And Oi? Tá. And volta? USA, né? Estados Unidos. Sim? Tá. É isso. Não exatamente. Não exatamente. Tem coisas certas, mas tem alguma coisa esquisita aí. Ó, vou dar uma olhada na pergunta. Ó. Where did Brad travel? O que significa travel? O travel... Lembra daqui, ó? I traveled to France. Ah, ele viajou. Ah, tá. Eu achei que era onde ele estava no último ano. Tá. He traveled Ok, very good. to France. Ok. Aí sem essa última partezinha. Perfect. Very good. Agora, essa pergunta, bem observada, essa pergunta que você achou que fosse, como que ficaria? Onde ele estava no ano passado? O começo seria igual. Where did Brad seria was, né? Seria was. Isso. Aí, no caso, quando a gente usa was, não precisa do did. O was é o único verbo que é diferente de todos, que é o verbo to be. Então, ele não precisa de auxiliar nenhum. Tá? Ele é o único. Isso. A gente ainda não viu perguntas com o verbo to be, mas como você já trouxe, eu vou colocar aqui. Então, ele é o único verbo que não precisa do did. Então, seria só where was Brad last year? E aí, o que você falou tá certinho. He was in France and the USA. Tá bom? Certo. Depois eu vou fazer alguns exercícios com pergunta com o verbo to be, porque ele é o único que é diferente. Vou deixar esse aqui em cima, para a gente ter como referência. Mas muito bem observado. Alessandro, number 2. Who is Brad's new friend? The new friend is Brad is Pierre. The new friend is Brad is... Pera, não, aí já... Yeah, assim? Esse is Brad aí não rolou, não. Não. Eu não sei, eu não acho a preposição para usar aí do the new friend. Aqui você poderia colocar um of, the new friend of Brad. Yeah? Ou dá uma olhada na pergunta, ó. Você pode usar exatamente a mesma construção da pergunta para fazer a resposta. Como que ficaria? Who is... Yeah? Who
depois Brad e... Não, pera, não sei. É. Vou te ajudar Depois aqui, ó. Brad's new friend is Pierre. Brad, isso, só que sem o who, só o Brad's new friend. Sim, ó. Brad's Who new is friend is Pierre. Brad's new friend? Brad's new friend is Pierre. Uma outra opção seria falar, por exemplo, his name is Pierre. Ou he is Pierre. Isso, eu tava pensando numa frase Mais curta. mais simples, mais curta. Já. Uhum. Então, isso daqui estaria perfeito. Ó. He is Pierre. Ou qualquer uma dessas três aqui estaria ok, tá? Então dá para você usar a própria estrutura que já está na pergunta para fazer a resposta também. Que acho que fica menos complicado. Muito bem. Milena, when did Pierre visit the USA? He visited in April. He visited in April. Yes. Excellent. É, isso aí. Certinho. Tá ok, Alessandro? Entendeu isso aqui? Entendi. Understood. Understood. Okay, very good. Next one. Alessandro, what did Brad and Pierre do in the USA? He went to a basketball game. Went to Disneyland. É só, né? He went to a basketball game. And went to Disneyland. Ok. Só uma coisa aqui no começo. Ó. Olha a pergunta e olha como você está respondendo. Ó. What did Brad and Pierre? Seria usar o they. They went. Só isso. Perfeito. They, né, porque a gente está falando das duas pessoas, went to a basketball game and went to Disneyland. Certinho. Como é o mesmo verbo aqui, você poderia até omitir esse segundo went. Você poderia falar só they went to a basketball game and to Disneyland. Tá? Mas se quiser repetir também, não tem problema. Milena, a penúltima. Where did they go in France? They went to the Eiffel Tower. Excellent. Very good. Last question, Alessandro. Who won the basketball game? The Los Angeles Lakers. The Los Angeles Lakers. Pode ser só isso, se quiser dar uma resposta completa, The Los Angeles Lakers won the basketball game. Mas acho que o mais normal seria falar só The Los Angeles Lakers. Muito bem. E agora tem um exercício para a gente pensar o contrário. Eu coloquei aqui 6 respostas e eu quero que a gente tente elaborar as perguntas para essas respostas. Só para a gente acabar por hoje aqui. Vamos ver se a gente consegue. Milena, a primeira resposta é in January of last year. Tem vários tipos de pergunta que a gente pode fazer para cada uma dessas respostas, tá? Não tem só uma solução. Então, podem ser criativos aí. Qual que seria uma pergunta para essa resposta? Tá. When did Brad traveled?
Assim? Calma. Acho que é isso. Acho que tem que acrescentar o to France, Ah, não. Acrescenta só to friends, né? Tá completo. Assim, fechou? É assim. Tem uma coisinha só que precisa mudar nessa frase. Alguém consegue? O verbo, né? Uhum. Por quê? Seria só travel. Exato. Porque a gente já tem o did aqui, lembra? Então, tanto na pergunta quanto na negativa, né? Se já tem o did ou didn't, o verbo não precisa ficar no passado. O verbo fica igual. Muito bem. Muito boa. When did Brad travel to France? Resposta: in January of last year. Excellent. Alessandro. Resposta: they ate at very good restaurants. Qual que seria uma possível pergunta para essa resposta? Nossa, essa tá um pouquinho... Ó, pensa primeiro como que você vai começar essa pergunta. Lembra, a gente viu 4 tipos de pergunta: where, who, when e what. Vê qual desses 4 que você vai usar. Where, né? É onde? Where, pode ser. Você tem 2 opções, na verdade. Pode ser tanto where quanto what. Mas where tá ótimo. Como que ficaria? Where they eating? Assim? ING? Não. O que você acha? Eu acho que tá estranho, mas eu não sei outra possibilidade. Não exatamente. O verbo tá certo, a pessoa tá certa. O começo da pergunta tá ok. Ó, a gente tá fazendo uma pergunta no passado, certo? Porque olha a resposta. They ate at very good restaurant, certo? A resposta tá uma coisa falando que eles comeram no passado. Então a pergunta também vai estar no passado. Where did? Para fazer a pergunta no passado, precisa do auxiliar did. Onde que vai o did aqui? Antes do they. Ok. Where did they? Ou where they did? Não, acho que é where did they eat? É isso? Where did they eating? Não, eu acho que é do jeito que tá mesmo aí. Where did they eat? Where did they eat? Assim? Sim. Milena, o que você acha? Eu acho que tá certo. Tá certo. Achou bem. Where did they eat? Ih, Muito bem. Fazer a pergunta é mais difícil do que dar a resposta, né? Porque a pergunta vai tendo que encaixar um monte de coisa. Vamos lá. Mais uma pergunta. A resposta parece fácil, a pergunta talvez não seja tão. A resposta é yes, he did. Milena, qual que seria a possível pergunta? In April, Pierre visit Brad Pitt. Assim? Não, calma aí. Eu não sei onde eu coloco o did. Ah, No começo? é no começo. Sempre que a resposta for yes e no, se for só uma resposta tipo sim e não, ela vai começar com o did. Então vou colocar o did aqui no começo. O que mais que a gente tem que mudar? Já tá quase certa só. É só a gente mudar a ordem das palavras aqui.
Eu não sei. Ó, O que seria? isso aqui tem que ir para outro lugar. Ó, o in April Foi pro final? vai para o final. Exato. Ah, Esse aqui, ó. por quê? Did Pierre visit Brad Pitt? Porque esse in April, ele não precisa nem fazer parte da pergunta, na verdade. A gente poderia só falar isso daqui, ó. Did Pierre visit Brad Pitt? Em algum momento da história? A resposta seria yes, he did. Como a gente quer especificar de quando a gente está falando, esse tempo vai vir no final. E aí poderia ser tanto in April, como você colocou, ou poderia ser last year, porque tudo que a gente está falando aqui aconteceu last year, né? Que mais? Acho que só essas duas opções, né? São os dois tempos que a gente falou aqui nessa frase. Eu vou deixar como você colocou mesmo, in April. Ah, entendi. Mas como ele é Mas é quase... só porque é pergunta, né? Porque ali na afirmação o abril vem antes. Pode vir tanto no começo quanto no final. Ó, Entendi. dá uma olhada nessa aqui que eu nem lembro qual dos dois que respondeu, ó. When did Pierre visit the USA? Não lembro qual dos dois que respondeu, mas respondeu he visited in April. Acho que fui eu. Foi você mesma, né? Então é isso. Ó, normalmente ele vai vir no final. Mas pode colocar, por exemplo, aqui, ó. In April, Pierre visited. Tá ok também. Na afirmativa, no começo ou no final. Tá? Nesse caso da pergunta aqui, não tem como ele vir no começo mesmo. Vamos fazer mais. Tem mais uma pergunta aqui desse mesmo tipo. Do tipo yes or no. Só que agora a resposta é no, he didn't. Alessandro, qual que seria uma possível pergunta? Did Pierre like the roller coasters? Did Pierre like ou liked? Like it. The roller coaster. Sim? Isso. Did Pierre like the roller coaster? Milena, o que você acha? Acho que tá certo. Tem um did. O que acontece com o verbo quando já não, tem um é did? só like, né? Não tem esse D. Isso. Lembra, Alessandro? Se já tem o did, seja na pergunta ou na negativa, então o verbo não precisa estar no passado. O verbo fica normal. Como aconteceu na frase original, né? Aqui o Pierre didn't like, como já tinha o did, então o like fica igual. Tá ok? Ok. Então, acho que... Qual que seria uma outra pergunta possível aqui? A gente poderia falar um monte de coisa, né? Por exemplo, você pode perguntar tudo que não aconteceu. Por exemplo, did Brad Pitt travel to Nicarágua? No, he didn't. Did Brad Pitt eat a sandwich? No, he didn't. Did Brad Pitt, sei lá, kiss Harry Potter? No, he didn't. Então, no he didn't é o que vai ter mais perguntas possíveis. Você pode inventar qualquer coisa absurda aqui que a resposta vai ser no, he didn't. As duas últimas. Milena. A resposta é a basketball game and Disneyland. Qual seria uma possível pergunta? Where did they go in the USA? USA. USA. Ou pode falar United States também. Tá. United States. Eu botei USA só para ficar mais curto ali, mas normalmente falaria United States.
Alessandro, o que você acha? Tá ok? Tem que mudar alguma coisa? Espera. Bom, já tenho o did, o verbo não precisa ir para o passado. O where é onde é. Tá certo. Tá certo. Tá certo, muito bem. Essa aí foi uma frase, isso é um pouco mais difícil. Muito bem. Acertaram os dois. E o último, Alessandro. In April. Qual que seria uma possível pergunta? When Very good. Pierre visited. When did Pierre Ok. visit Ok. Brad Pitt? Excellent. When did Pierre visit Brad Pitt? In April. Porque ele falou aqui, né? Bem a parte que eu circulei aqui já. In April, Pierre visited me in the USA. Certo, gente? Muito difícil essas perguntas aí. Acho que vocês foram bem para a primeira vez de estar fazendo perguntas do passado. Aí acho que já deu para esclarecer bastante coisa, né? De lembrar de colocar o did, de prestar atenção em qual pergunta que vai ser, né? Se é where, se é who, se é when, se é what. E entender mais ou menos a sequência das palavras quando elas vão vir na pergunta, né? Que primeiro vem um did, depois vem um verbo que não muda. É bastante coisa para uma aula só. Mas na próxima aula a gente faz mais alguns exercícios disso daí também para vocês fixarem. Mas ficou alguma dúvida disso daqui ainda? Acho que não. Para mim também não ficou, não. Não? Tudo ok? Eu vou deixar de homework para vocês. Posso limpar a tela? Pode. Eu subestimei o tempo, eu já passei um monte aqui do tempo da aula, né? Desculpem, aí até sexta-feira todo mundo querendo sair para tomar uma cerveja, ver o Globo Repórter, né? E eu aqui querendo dar aula de inglês. Tem uma cerveja vendo o Globo Repórter? Tipo o John, né? Tipo, John. Escrever um livro. Eu juro que eu ia usar a referência do John, mas não. Tomar uma cerveja e escrever um livro. A gente está aqui estudando inglês. Eu vou deixar para vocês. Alessandro, você que não estava na aula passada, eu estou deixando todas essas aulas que a gente está falando do passado, essa lista dos verbos irregulares. Tá? Nessa lista, Milena, eu esqueci de comentar que ela tem 3 colunas, né? Essa terceira a gente não vai trabalhar ainda, tá? Essa a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Por enquanto a gente está trabalhando com as 2 primeiras só, que são o verbo no presente e o verbo no passado. Qualquer verbo que não tiver aqui, é só botar o ed. Então a gente viu, né? O play, visit, work. Esses verbos não vão estar aqui, porque eles são verbos regulares, é só botar o ed. Então aqui a gente tem alguns verbos que a gente viu hoje, por exemplo. Break, broke, buy, bought, do, did, go, went, have, had, eat, ate, drive, drove, drink, drank, meet, met, take, took. Esse a gente não viu hoje, na verdade, né? A gente viu na aula passada. E wake, woke. A gente viu quando a Milena contou do que ela fez ontem, né? Que ela acordou às 7h30, woke up. Então, essa tabela aqui é bom a gente ter à mão sempre para ir consultando. Eu peguei desse site aqui do Toda a Matéria, mas vocês podem voltar nesse slide sempre aqui que precisarem consultar alguns verbos no passado. E de exercício eu vou deixar para vocês 2 questões do Enem, para vocês darem uma olhada e ver se vocês conseguem responder. Eu vou mandar o PDF ali no grupo, então só para vocês saberem, esse slide com essa pergunta e esse slide com essa pergunta. Tá? Questão 1
Tá anotado aqui, ó, questão 1 e questão 2. E aí no começo da aula que vem a gente discute essas duas questões, ver se vocês acertaram, que dúvida que vocês tiveram. Beleza, gente? Vocês tentam para a próxima aula? It's okay. It's alright. Ok. Se tiver qualquer dúvida também, quando vocês estiverem fazendo, pode mandar no grupo de WhatsApp do grupo, ou pode me mandar uma mensagem direta lá no grupo que eu vou respondendo durante a semana. Beleza, professor. A Beleza? gente Obrigado tem pela aula- paciência. Na próxima semana a gente não tem aula ainda, né? Só na outra. Só na outra, daqui 15 dias. Então tem tempo para fazer essas duas questões. Aliás, só para saber, vocês fizeram a redação de português já? Ainda não. Então aproveitem, semana que vem que não tem aula de inglês, aproveita para fazer a redação de português, tá, gente? É importante vocês fazerem. Não precisa ficar bom. Essa aula eu não peguei ainda. A de redação, Alessandro? Tem que reenviar o PDF lá no grupo, ele não estava ainda. Beleza. Eu comecei ontem, na real. Ah, não, tá certo. Eu vou te enviar. Eu vou enviar direto para você, porque acho que no grupo não entrou mais ninguém, né? Eu vou te enviar, então, a proposta de redação, o tema e o texto de apoio, para você tentar fazer, porque é importante. Porque no vestibular da Unicamp pesa bastante também a redação. Massa. Tá, e aí vocês não precisam se preocupar em fazer uma puta de uma redação excelente, porque a redação é uma questão de treino. Vai fazer uma agora, daí mês que vem a gente tenta fazer mais uma, ou daqui 2 meses tenta fazer mais uma, para fazer pelo menos umas 3 redações até o vestibular, para vocês irem treinando. Tá bom? Sim. Então, para a aula que vem aqui de inglês, essas 2 questões que eu vou deixar no PDF para vocês tentarem. Beleza, gente? Então, Beleza. boa noite aí, bom final de semana, obrigado pela paciência. Desculpa estender tanto a aula. Valeu. Até a próxima. Valeu, boa noite. Boa noite, Milena. Beleza, tchau, professor. Boa noite. Boa noite, Milena. Até mais.